Bom dia, pessoal. Tudo bem? Beleza? Meu nome é Igor Miguel, sou pastor da Igreja Esperança em Belo Horizonte. A gente trabalha ali em BH há mais ou menos... Na verdade, eu sou um cabofriense aculturado, né? Eu brinco com o pessoal que, como um cabofriense, cidade de praia, né? Para um cabofriense sair de Cabo Frio e ir para a montanha, você tem que ir porque Deus te levou mesmo, porque não tem jeito de sair daquele lugar maravilhoso e ir por qualquer razão, né? E eu brinco que o que me encantou em Minas Gerais, dentre muitas coisas maravilhosas, né, foi minha esposa. A minha esposa é mineira, mas é mineira root, não é Nutella não, é raiz. E o que é uma mineira raiz? É aquela que faz pão de queijo por tradição de família, né? Que a mãe ensinou ela a fazer pão de queijo e tal. Então a gente acabou assim, sendo absorvido pela cultura mineira. 17 anos que eu moro em BH, e a gente tem servido ao Senhor ali com meus 2 filhotes, o João, que está com 5 anos, a Tereza, que tem 6 meses, né, está novinha, já estou com saudade dela, e é bom demais. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer enorme. Como falei, meu nome é Igor Miguel, sou pastor da Igreja Esperança em Belo Horizonte. A gente pastoreia uma igreja de uma característica muito urbana. A nossa igreja nasceu de uma missão com universitários na nossa cidade. Nós estamos caminhando aí para o 9º ano de existência. Hoje, a nossa igreja não tem muita cara de universitário. Tem um pouquinho ainda, porque os universitários, de quando a igreja nasceu, hoje são pais com filhos, né? Mas ela tem essa característica, né? É uma igreja muito engajada em missões, muito engajada nos problemas da cidade. E eu, particularmente, na minha formação inicial é teologia. Eu fui para o seminário bem jovem, com 17 anos. Hoje não sou tão jovem, estou caminhando para os 40 já, apesar da cara de novo, caminhando para os 40, né? E quando eu fui para o seminário, eu fui para ser missionário. Eu não fui para ser pastor. O ministério pastoral foi emergindo naturalmente na medida que a gente foi se envolvendo com a igreja. E o que é curioso é que uma das inquietações que eu tinha na minha juventude, que casou muito com a minha formação vocacional, era uma inquietação educacional. Por isso, depois da teologia, eu fui parar num curso de pedagogia na Universidade do Estado de Minas Gerais, na UENG. E na pedagogia, eu comecei a explorar alguns terrenos importantes da educação. E depois eu acabei esbarrando aí com a educação cognitiva, que são programas específicos para crianças com problemas de aprendizagem. E eu acabei parando numa organização não governamental, numa ONG, onde eu trabalhei ali por volta de 7 anos com crianças em situação de risco nas favelas em BH. No trabalho social, nós desenvolvemos um programa de educação cognitiva para crianças pobres, porque eu tenho uma crença pedagógica que é, assim, como eu digo, assim, é para mim, vamos dizer, o meu horizonte profissional, é que para mim, inteligência não se herda, se desenvolve. E isso eu creio e levo isso para as comunidades com toda a minha força, porque eu acredito profundamente que Deus deu a todo ser humano o potencial para aprender e aprender exponencialmente mais. Todo mundo pode ser inteligente. Então tem esperança para todo mundo. Aleluia. Né? Tem esperança para todo mundo ampliar a capacidade cognitiva, ampliar o potencial de inteligência. Eu aprendi isso com um cientista israelense, tem um nome lindo e fácil de lembrar, chama Reuven Feuerstein, bem fácil. Em 2006, eu fui a Israel conhecê-lo pessoalmente no instituto dele em Jerusalém. Ele estudou com Piaget em Genebra. Né? Ele morreu tem 2 anos, com 92 anos. E ele iniciou o trabalho pedagógico dele com crianças sobreviventes do Holocausto. Imagine que loucura. Né? Então as crianças chegaram em Israel traumatizadas de guerra, cabeça fritando, os pais tinham sumido nos campos de extermínio. E aí essas crianças foram avaliadas pelo famoso teste de QI. E o resultado foi retardo coletivo. Todas as crianças foram descritas ou avaliadas como crianças com retardo mental. O Foster não aceitou o resultado e ele fez uma crítica ao teste de QI. Ele disse assim, o teste de QI avalia o quanto uma criança pode aprender, mas não avalia, né, ela avalia o quanto uma criança já aprendeu, mas não o quanto ela pode aprender. E aí ele desenvolve uma teoria de que todo indivíduo tem um potencial de aprendizagem. Então ele não está preocupado com quanto você já desenvolveu. Ele está preocupado com quanto você pode desenvolver.
E a partir dessa teoria, ele foi aplicando por mais de 40 anos de pesquisa, aplicou com crianças africanas, crianças em situação de risco na Índia, aqui no interior da Bahia, no Brasil, foi aplicado o programa dele, e eu tive o prazer de estudar esse programa educacional e aplicá-lo em comunidades vulneráveis em Belo Horizonte. Eu acabei montando um programa de alfabetização para crianças pobres, a Prefeitura de Belo Horizonte financiou o meu projeto, eu submeti à Prefeitura, a Prefeitura gostou, e eu produzi 300 páginas de atividade de língua portuguesa para crianças socialmente vulneráveis. Crianças muito pobres. E era um programa que misturava método fônico de alfabetização com teoria cognitiva. Nós tivemos resultados impressionantes. A Prefeitura de BH gostou tanto do projeto que pediu para renovar o programa por mais um tempo. E graças a Deus, nós temos colhido os frutos até hoje na nossa cidade, do impacto desse programa em crianças de favela, que possuem uma série de entraves sociais e entraves culturais para conseguirem progredir na sua vida educacional. Estou falando um pouco disso para vocês entenderem como que a tarefa cristã pode ser uma tarefa esperançosa. Entendam isso, entendam isso. Como que nós, enquanto cristãos, podemos nos engajar no mundo real a partir de potências e capacidades que Deus concede a cada um de nós pela sua graça, e o destino de cada uma de nossas competências é a glorificação de Deus no mundo. Mesmo que a sociedade caminhe, irmãos, para contradições políticas, denúncias frequentes de corrupção, falência do equipamento público em relação aos direitos que as pessoas têm, nós, enquanto igreja, precisamos superar esse paternalismo estatal. Nós, como igreja, nós precisamos superar esse sebastianismo. Eu estava no sertão com uma equipe missionária, nós temos uma plataforma missionária na igreja, e todos os anos nós fazemos um impacto multidisciplinar no sertão nordestino. E esse ano nós fomos para o sertão de Pernambuco, perto de Serra Talhada, cidade de Lampião, e a gente estava no interior, no agreste nordestino, e eu falava isso para a equipe lá. Eu falava para a equipe como que nós, enquanto cristãos, temos que aprender a superar esse espírito sebastianista que a gente vê no sertão nordestino, que é essa tendência de achar que alguém vai nos salvar dos nossos problemas sociais. Essa tendência que a gente tem de colocar atribuições messiânicas, deu para entender? Colocar papel de Messias nas pessoas como se as pessoas pudessem salvar o nosso país. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós criticamos muito, o populismo do Lula, mas a gente tem um outro candidato e outros candidatos que se aproveitam do populismo de qualquer forma. Então nós precisamos superar essa dependência do Estado. E como igreja nós precisamos nos engajar na vida pública e na vida cultural para além do Estado. Nós temos que dizer para o Estado que a gente não precisa dele tanto assim quanto ele acha que a gente precisa. A gente olha para a nossa corrupção estatal hoje, a gente fica se questionando, Igor, por que a gente tem tanta corrupção? Porque nós demos muito poder para o Estado. Como nós demos muito poder para o Estado criou um aparato burocrático que viabiliza a corrupção. Oportuniza a corrupção. Então a nossa tarefa não é diminuir o Estado ou aumentar o Estado, é fazer aquilo que o Estado não faz. E fazer isso para a glória de Deus. A gente precisa superar isso, essa dependência política. E enquanto cristãos, as nossas igrejas, imagine isso, eu fui no Haiti há 2 anos atrás, treinar educadores no Haiti. Eu treinei ali por volta de 23 educadores, dentro de uma rede cristã de educação. E eu me lembro que eu tive uma experiência incrível lá no Haiti. Não sei se você sabe, o Haiti tinha uma população aproximadamente de 15% de evangélicos antes do terremoto. Hoje o Haiti tem uma população de aproximadamente 50%, 60% de crentes, depois do terremoto. Isso é um número assombroso. É um número assombroso. E o que eu achei mais legal no Haiti, cada igreja plantada, na sua maioria, cada igreja plantada nos dias ociosos, de segunda a sexta, são escolas. São escolas. Agora imagine isso. Imagine se cada igreja nossa se transformasse numa plataforma de transformação das pessoas. Imagine se cada igreja fosse um lugar onde cultura é comunicada, onde as pessoas são curadas das suas feridas culturais e emocionais. Imagine se cada igreja nossa pudesse servir suas comunidades com serviço de saúde, reforço escolar, oferecendo tudo aquilo que o Estado não tem condições de oferecer. Irmãos, nós temos um horizonte de esperança
Nós temos um horizonte para comunicar a glória de Deus no mundo e a esperança do Cristo vivo e ressuscitado que nós não conseguimos medir ainda. É como se fôssemos um dragão adormecido. Você lembra das manifestações de 2013? Eu participei de todas. Todos os dias, enquanto teve manifestação em 2013, eu estava na rua. Nós lideramos um movimento político cristão em Belo Horizonte, chamado Igreja na Rua, que se espalhou pelo Brasil. Quem se lembra da época dessa hashtag, né, fomos nós que criamos ela. E o movimento Igreja na Rua foi um movimento que nasceu em 2013, todos os dias, nos dias de contestação, nós, enquanto cristãos, estávamos lá dizendo, não, a esperança não pode ser meramente política. A esperança cristã transcende os projetos políticos. Por outro lado, uma grande tentação que nós cristãos temos é de achar que nós podemos dominar a cultura a partir da fé cristã. Né? Eu me lembro que, muito tempo atrás, eu ouvi irmãos dizendo assim, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, quase como sinônimo de domínio cultural. Irmãos, não é isso. Nós sabemos que o reino de Deus só pode ser estabelecido pelo próprio Deus. De acordo com a Bíblia, a Nova Jerusalém não é construída, ela desce do céu. Ela desce do céu. Cristãos não podem ser pretensiosos em projetos políticos, achando que nós podemos estabelecer o reino de Deus por mero empreendimento humano. Nós não podemos achar isso. Em contrapartida, aí entra o elemento da esperança cristã, que nós vamos falar amanhã de manhã aqui no nosso encontro aqui de manhã. Em contrapartida, a esperança cristã, a esperança do cristão, ela é carregada de uma expectativa. Nós esperamos algo. Nós esperamos o triunfo visível de Cristo sobre todo o mal e toda injustiça. E enquanto isso não acontece, eu, enquanto cristão, antecipo o reino de Deus pelas minhas ações. Então, quando eu estou debaixo de um viaduto, como nós fazemos em Belo Horizonte, servindo 400 moradores de rua, com aconselhamento, com oração e um café da manhã, o que eu estou dizendo para o morador de rua? Um dia virá em que a fome vai acabar, em que a perda de refúgio e o desabrigamento vão acabar, e um dia virá em que o invisível será visível, o ignorado será encontrado. Eu não tenho a pretensão de acabar com a pobreza quando eu sirvo um morador de rua. Eu não tenho a pretensão de acabar com a fome no sertão, quando eu vou para o sertão com uma equipe pequenininha de 40 pessoas, médicos, dentistas, para servir uma comunidade. Eu não tenho a pretensão de acabar e erradicar com a fome no sertão. Mas quando nós vamos lá como igreja, fazemos aquilo que nós estamos dizendo para aquela comunidade, que um dia virá em que Deus vai transformar o deserto num lagar. Deus vai transformar o deserto num jardim. É isso que nós estamos dizendo. E quando eu falo de educação, meus irmãos, eu estou falando de um potencial extraordinário que Deus nos concedeu como igreja, de possibilitar melhoras profundas à nossa vida comunitária. Sem nenhuma pretensão messiânica, ok? Sem nenhuma pretensão de transformação radical. O que eu estou falando é a gente fazer o que é possível fazer. O que é possível fazer. Irmãos, como pedagogo, ao entrar na universidade, eu tive várias inquietações pedagógicas. Inquietações típicas de um educador. Todo educador tem inquietações assim. Por que a gente educa? Para que a gente educa? Por que o ser humano é educável? O que a gente ensina para as pessoas? O que é a escola? Que lugar é esse? Qual o melhor currículo? Qual o melhor ambiente de aprendizagem que a gente pode oferecer para o nosso aluno? Como que o meu aluno aprende? Como que eu consigo capturar os desejos, as intenções, o interesse do meu aluno por determinados conteúdos? Inquietações típicas de um pedagogo. O meu problema, meus queridos, quem dera se os meus problemas na pedagogia fossem só de pedagogos. Eu era um pedagogo cristão. E como pedagogo cristão, eu tinha o que a gente chama de inquietações teopedagógicas. O que são inquietações teopedagógicas? Eu tenho as mesmas questões que um pedagogo não cristão tem, só que eu tenho elas à luz do meu cristianismo. Por uma razão simples, Eu, como profissional, isso serve para qualquer tipo de profissional, não só o educador. Todo profissional cristão, ele não pode ser simplesmente um cristão médico, um cristão advogado, um cristão educador, um cristão economista, um cristão engenheiro. Não pode. Por que não pode?
Porque ser um cristão engenheiro significa que ser cristão é uma coisa, ser engenheiro é outra completamente diferente. E o seu ser cristão não afeta o seu ser engenheiro. Não afeta. Não se comunicam. Quando você entra no ambiente do trabalho, no ambiente da pesquisa, no laboratório, no escritório, na empresa, quando você está diante do seu computador programando na sua empresa de TI, é como se você pegasse Cristo e o engavetasse. E durante 6 dias da semana você vive como um ateu no seu ambiente de trabalho. Nós chamamos isso de ateísmo prático, que é quando a realidade cristã perde consistência diante do desafio cultural que Deus colocou diante de você, entendeu? Então não basta ser um cristão alguma coisa, você tem que ser alguma coisa cristã. Então eu não quero ser um cristão educador, eu quero ser um educador cristão. Eu não quero ser um cristão engenheiro, eu quero ser um engenheiro cristão. E o que significa isso? Que a minha atividade profissional e a minha vocação precisam estar profundamente afetadas pela minha realidade, pela minha identidade em Cristo. O que eu sou em Cristo afeta o que eu faço. Atenção para isso. O que eu sou em Cristo afeta o que eu faço. Se eu desintegrar a realidade de Cristo do que eu faço, eu estou me tornando um secular. Uma pessoa devorada pelo secularismo. O que é o secularismo? É essa sensação cultural de que Deus está ausente do mundo. Todo mundo sabe disso e sente isso no dia a dia. A dinâmica das nossas cidades é como se Deus estivesse ausente. Você dirigindo o seu carro no trânsito, é como se Deus não estivesse ali. A gente percebe o secularismo na vida de um cristão de forma muito fácil, muito fácil. Na hora que você está diante de dilemas amorosos, dilemas concretos da vida, conta a pagar, o boleto bancário que venceu na segunda-feira, a prova que você tem que fazer na terça-feira, a matéria que você deixou de estudar, ou você tem que estudar, nós percebemos claramente que há uma tentação da gente lidar com as questões comuns da vida como se Deus não estivesse presente. E a história e a cultura dão um nome para isso. Isso se chama secularismo. Secularismo. E eu, como educador, tenho preocupações pedagógicas, como todo pedagogo tem, como todo educador tem, mas eu tenho preocupações a mais. Porque além de eu querer saber, qual seria o melhor currículo para o meu aluno, como cristão, eu tenho que fazer uma outra pergunta. E aí, diante de uma visão de mundo que aprecia a realidade de Deus, que aprecia a realidade de um homem que foi criado à imagem de Deus, qual é o melhor currículo? A minha questão é a mesma. O problema é o pano de fundo que sustenta a minha questão. Eu tenho uma inquietação teológica, pedagógica, mas também teológica, de como Deus estrutura o mundo, e a partir da crença de como Deus estrutura o mundo, a minha tarefa profissional e educacional podem ou não ser afetadas por isso. E aí tem uma primeira questão pedagógica: por que a gente ensina? Por que a gente ensina? Vou citar um exemplo aqui que acho que vai ajudar você a entender isso. Pensa no João de Barro. Você já viu um João de Barro? Você já viu? Eu já vi. Minas Gerais tem muito João de Barro, Aquele passarinho que faz a casinha de barro no poste, na árvore. Se você pegar um João de Barro e isolar ele da sua espécie, isolar ele, botar num viveiro, sem nenhum contato com outros Joões de Barro, ok? Mesmo que ela se chame Maria, tá, gente? Mesmo que ela se chame Maria. Se você isolar o João de Barro dos seus parentes, colocar num viveiro com um pouquinho de barro, folha, sei lá, se você pegar o ovo, chocar e criar ele sem nenhum contato com os da sua espécie, vai passar os anos, ou passar os meses, e ele vai começar a fazer casinha de barro igual os da sua espécie. Quem ensinou? Louco, né? Quem ensinou para ele fazer essa arte? Quem educou ele a fazer essa arte? Você já viu que bicho não tem crise existencial, Não tem. Tirando o meu poodle, tá, gente? Que é o único que é estranho. Mas tirando ele, o Buzz, todos os bichos, em geral, não tem crise existencial. Você nunca vai ver um peixe em crise. Rapaz, hoje eu estou meio entediado esse negócio de água. A fulana de tal não olhou para mim, a minha vida perdeu sentido. Cara, mas você é um peixe. Não, cara, isso é uma construção social. Você não está entendendo. Isso é uma construção social. Eu não sou um peixe, eu sou um cachorro. Não, cara, mas você tem barbatana, você nada. Olha o seu corpo, você tem escama. Você foi feito para o mar. Não, cara, isso foi ideologia conservadora,
judaico-cristã que te doutrinou. E você tem que se libertar disso, sacou? Você tem que se libertar, cara, você tem que se expressar no mundo. Primeira tentativa dele de virar um cachorro é morte. Porque toda a estrutura biológica dele foi determinada pela ordem de Deus na criação para ele ser livre enquanto peixe. A liberdade dele depende da submissão dele a uma estrutura dada por Deus. Olha que doideira. A estrutura anatômica de um peixe é uma estrutura hidrodinâmica, que permite alto desempenho dentro d'água. Dentro d'água. Agora, fora d'água. Por exemplo, dos heróis da Marvel, qual que você mais curte? Eu, Homem-Aranha. Meu filho também adora o Flash. O João também adora o Flash. Mas assim, pensa nisso. Pensa que de repente você tem um Homem-Aranha. Cara fantástico, né, gente? Fantástico, né? Usa teia lá nos prédios, se desloca com velocidade, consegue perceber, antecipar momentos de tensão, perigo chegando, aquela coisa incrível, sobe nos prédios, mas coloque o Homem-Aranha num deserto. Cadê o poder do Homem-Aranha? Não tem prédio, gente. Não tem prédio para ele pular, não acabou. O Homem-Aranha num deserto é igual a você. Deserto, gente, deserto, ok? Não tem montanha, não tem nada, é deserto. Deserto de Atacama lá, plano. Pensa nisso. Qual o poder que o Homem-Aranha tem no deserto? Nenhum. Qual a liberdade que ele tem? Nenhuma liberdade. Porque liberdade exige contexto. Então por que nós ensinamos? O ser humano é o único ser, diferente de todas as criaturas que Deus criou com instinto, programadas para serem o que são, por isso que o João de Barro sabe fazer casa de barro, mesmo separado da espécie. Por isso que baleia não tem crise existencial, né? Não tem crise existencial. Primeiro que não tem consciência, né, gente? Mas segundo motivo é porque é aquilo que ele é. Foi quem Deus projetou ele daquele jeito e ele vive daquele jeito. Ser humano não. Ser humano é um ser que foi criado por Deus. Atenção para isso. Para ser o que ele tem que ser na relação dele com o próprio Criador. Isso é muito sério. Cães são fiéis à sua canicidade, ok? Gatos são fiéis à sua felinidade, ok? Cavalos, peixes, todos são fiéis à estrutura que Deus colocou. Imagine agora, chute agora, qual foi a única criatura que falou assim, não, esse negócio de ser humano não dá não. É o único ser rebelde na criação. É o único ser que resistiu à estrutura que Deus deu para ele. O problema é que para o peixe ser o que ele é, já está acabado. E o ser humano, para ser o que ele tem que ser, ele depende de uma relação. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Nós somos na medida que nos relacionamos. Mas nós não podemos nos relacionar com qualquer coisa. Porque dependendo do que com quem você se relaciona, você vai ser imagem e semelhança daquilo que você se relaciona. E a Bíblia dá um nome para isso. Quando você se relaciona com a coisa errada, e a coisa errada te afeta. A Bíblia dá um nome para isso. Idolatria. Salmo 115. Se tornam semelhantes a eles os que o fazem e o adoram. E um ídolo é sempre menor do que você, concorda? Sempre. Um ídolo sempre te torna menor do que você deveria ser. E o que você é? Você foi feito para ser imagem de Deus. Ora, se eu fui feito para ser imagem de Deus, só Deus, e só uma relação real com Deus, pode elevar a minha dignidade e o meu ser para o destino que o próprio Deus lhe designou. Se eu tirar Deus e colocar qualquer outra coisa no lugar, eu vou me tornar menor do que eu deveria ser. Não é o meu destino. Eu vou me tornar menos humano. Então, por que nós educamos? Nós educamos porque ser humano é um ser inacabado. O ser humano é um ser inacabado. O ser humano é um ser de falta. O ser humano precisa de uma relação para construir a sua identidade humana. O problema é que nós vivemos num mercado de falsas relações. O que mais existe na nossa cultura é gente oferecendo identidade humana, como se fosse a coisa mais simples do mundo se tornar humano. Não é fácil. Não é fácil ser humano. João de Barro está resolvido, gente. Está entendendo que João de Barro não tem problema? Cachorro não tem problema? Cavalo não tem problema? Mas gente tem problema. Gente tem problema de identidade porque o pecado causou uma cisão, uma ruptura, uma separação.
um distanciamento daquele que é a fonte da nossa condição humana, que é o próprio Deus. Então nós temos crise, nós temos angústia, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entendeu? Síndrome do pânico, crise existencial, vontade de se matar, vontade de pular da ponte, perda de sentido, crise vocacional. O que eu vou ser quando crescer? Você já cresceu, ainda está fazendo essa pergunta. Nós ensinamos porque os seres humanos precisam de relações significativas, relações de sentido, para que eles sejam mais humanos. Atenção para isso. O problema é que quando você pensa em ensino, você precisa considerar que seres humanos são educados dentro de uma imaginação. Tem um filósofo canadense chamado Charles Taylor, ele criou uma expressão que eu adoro, chama imaginário social. Ele vai dizer o seguinte, que seres humanos são formados por imaginação. Por imaginação. Eu estava lendo uma matéria anteontem, achei interessantíssima, no New York Times, fantástico. Ele falou assim, enquanto as nossas escolas estão educando para a era industrial, nós entramos na era da informação, já estamos saindo dela e estamos entrando na era da imaginação. E a escola está lá na era industrial educando ainda. Olha que pira. Eu falei, poxa, será que esse negócio de imaginação é isso mesmo? Gente, é. Vou dar um exemplo. Faça uma comparação pessoal, vá na internet e busque no YouTube, comercial do Fiat 147. Você já viu o Fitin 147? O mineiro fala Fitin. Né? Já viu o Fitin 147? Comercial do Fiat 147 em 1970 e blá, blá, blá. Acho que é 78, 79. Como é que era o comercial do Fiat 147? Esse é o Fiat 147, um carro eficiente, com 4 rodas, freia, e quando você precisa acelerar, ele acelera. Na curva, ele não te deixa na mão. Compre um Fiat 147. Acabou. Fantástico. Útil. Um carro útil. Vou comprar esse carro porque esse carro é útil. Agora, compare com o comercial da Hyundai. Agora, século 21. Gente, não tem esse papo de carro útil. O carro é uma experiência. Você entra dentro do carro, o cara dá carinho no volante. Você não está entendendo. O teto solar do carro entra uma luz que parece uma visão beatífica. A entrada da eternidade dentro do carro, assim, né? Entendeu? O camarada liga o carro e a sensação que ele tem é de controle da realidade. Ele fala assim, nossa, agora o controle... Até o trânsito acaba. O trânsito acaba, as mulheres olham para ele diferente. E a experiência de estar num carro, não é mais porque o carro é útil, igual lá no Fiat 147 na década de 70. Não, o carro é uma salvação. Sacou? O carro é uma doutrina da salvação, o que a gente chama na teologia de soteriologia. Um carro soteriológico. É o carro que te salva, é o carro que te redime, é o carro que te leva ao gozo, é o carro que te leva ao êxtase, à liberdade. Tudo que te faltava está naquele carro. Por que você não compra ele? Olha, observe como que a pedagogia do consumo explora a imaginação. Porque a pedagogia do consumo sabe que a imaginação humana tem um poder de formar seres humanos e formar desejos humanos. Não subestime o poder que a arte tem, que Netflix tem, que séries da Netflix possuem. Não subestime o poder formativo, educacional, que a imaginação tem em todas as instâncias do desejo humano. Não subestime. Porque nós somos seres de desejo. E isso não é Freud não, tá? Isso é antes do Freud. Isso está em Paulo. Isso está em Jesus. Isso está em Agostinho. O que está lá na teologia cristã? Né? O que está lá na doutrina de Paulo? O que está lá quando Deus diz para o homem, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Deus sabia que a guerra era uma guerra de desejo. E que Deus colocou no coração do homem um anelo, um desejo, uma aspiração, uma inclinação por quem ele é. Então não fique achando que essas pulsões que estão dentro de você são meramente pulsões sexuais. Essas pulsões são pulsões meramente de desejo hormonal. As pulsões que estão dentro do ser humano são pulsões pelo sagrado. São pulsões por uma realidade eterna. Então, se a gente não pensa em imaginação, nós não temos como pensar sobre
quem nós queremos formar. Quem que nós estamos querendo educar, no final das contas? E, por favor, supere a noção de que a escola é a detentora e que tem um monopólio da formação educacional. Supere isso. Supere isso. Eu vejo pais sofrendo, pagando escola cara para filho. E eu te falo, irmãos, educação, inteligência, é dentro da minha casa. É na minha casa cheia de livro. Meu filho fica tropeçando nos livros dentro de casa, não quer nem saber. É minha casa cheia de livro, eu botar minha música clássica na hora do almoço, entendeu? É a gente parar para assistir um concerto de jazz na televisão. Educação lá em casa quem faz sou eu, não é a escola. A escola faz, meu filho vai para a escola para socializar. Agora, educação, instrução, cultura, quem transmite sou eu. E meu filho estuda numa escola pública. Lá em casa, sou eu que faço. Porque quando eu trabalhei na periferia, eu vi a diferença abismal que existe entre crianças que não tinham nenhum tipo de acesso à cultura em casa e crianças que o pai, às vezes o pai, simplesmente, olha que coisa absurda, simplesmente porque o pai escutava um estilo musical que não era o funkão, proibidão da comunidade, porque gostava de rock and roll, aquela criança já tinha uma percepção da realidade completamente diferente. E viva o rock and roll. Olha, quem que nós queremos formar? Que ser é esse que nós queremos formar? Vou citar uma frase aqui do James Smith, é um filósofo do Calvin College lá no norte dos Estados Unidos. E essa frase dele foi a frase que mais me impactou em termos de educação, em todos os sentidos. Ele dizia o seguinte: por trás de toda a pedagogia, ou seja, por trás de todo projeto educacional, qualquer um, olha que coisa louca isso, há uma antropologia filosófica. Desculpa um momento nerd aqui, mas eu tenho que explicar. O que é antropologia filosófica? Antropologia quer dizer, toda vez que você pergunta, o que é o ser humano? É uma pergunta antropológica, tá certo? Então, antropologia é o campo da filosofia que lida com a pergunta, o que é o ser humano? Parece uma coisa meio ordinária, né? Mas alguém faz esse tipo de pergunta? Gente, o tempo inteiro. Você faz essa pergunta o tempo inteiro. Talvez você não faça isso de forma explícita, mas a sua vida o tempo inteiro é tentando descobrir o que é ser humano. É uma questão antropológica. A questão é que toda pedagogia tem um modelo de ser humano. Toda pedagogia carrega consigo um modelo de ser humano. Um exemplo. Quantos de nós aqui, brincando na escola, chamou um amigo de animal, e aí quando seu amigo ficou com raiva, você, calma. Animal racional, te peguei. Hã? Mas não é verdade. O ser humano não é um animal racional. Isso é uma mentira cultural que nós aceitamos. Porque para dizermos que o ser humano é um ser meramente racional, você está dizendo que tudo o que define um ser humano é apenas a racionalidade. É só porque ele pensa. Então, se ele pensa, é isso que diferencia ele dos bichos. Não. Quem diz que o ser humano é só razão? Quem diz que o ser humano não tem dimensão do desejo, do afeto, da imaginação, a dimensão social, a dimensão econômica? O ser humano não é só razão. O ser humano é um ser complexo. Nós usamos uma linguagem na política pública, o ser humano é um ser multidimensional, ele tem várias dimensões. A gente é mais rico do que a gente pode imaginar, e a cultura pode imaginar. Mas olha só, se você abraçar essa ideia de que ser humano é um ser só da razão, todo o seu projeto de educação vai ser para educar cérebros. Para educar cérebros. Isso quando você não chega na igreja. Porque a gente vai educar os nossos irmãos na escola dominical, e você acha assim, se eu colocar a doutrina certa na cabeça do meu irmão, o meu irmão vai se comportar corretamente. Viagem. Não sabe de nada, inocente. Enquanto você está educando o cérebro dele, Netflix está educando o coração dele em casa. Enquanto você está educando a cabeça dele, porque você acha que isso é educar de forma cristã, e você está sendo cartesiano, menos cristão. Cartesiano, porque Descartes dizia, penso, logo existo. Lembra disso? Lá no pré-vestibular? No pré-ENEM? Penso, logo existo. Quando Descartes falou, penso, logo existo, ele estava dizendo, o ser humano é fundamentalmente um ser da razão. E o cristianismo está dizendo, não é. Não é isso que fundamenta o ser humano. É claro que a razão é uma dimensão importante do ser humano, mas não é todo o sentido. Não é o que define o ser humano. Tem gente que vai dizer, por exemplo, que o homem é um ser do sentimento. Nós estamos na modinha agora sentimentalista. Vocês já viram o comercial hoje? Gente, olha a moral do ser humano moderno hoje. O critério para definir se uma coisa é correta ou não, é se os outros são ofendidos com aquilo que você faz. Apenas isso. Então, exemplo, vocês viram aí, Catraca Livre, soltou um vídeo instruindo as pessoas de como se vestir no carnaval.
Quem viu isso aí? Levanta a mão. Ninguém viu? Gente, impressionante. Impressionante. Eu achava que crente que tinha esses negócios de dizer o que pode fazer, o que não pode fazer. Mas catraca livre, olha o nome da bagaça. Catraca livre. 10 regras de como se vestir no carnaval. Não vista roupa de índio, porque senão o índio você vai estar roubando apropriação cultural. Não vista a roupa de rei Momo, porque senão é gordofobia. Não vista e vai embora. E vem uma lista, gente. Vem uma lista de coisas que você não pode. Não se vista de preto, não pinta a pele de preto, fingindo que você é negro, porque você está agredindo não sei quem. No final, eu fiquei perguntando, mas o que sobrou então para se vestir no carnaval? Né? Tipo, xadrez, boa. Né? Aí você olha e fica imaginando a cena. Como que a pessoa. Olha como que o ser humano é. Não, religião é cheia de regras. Religião é cheio de regra, religião é cheio de moralidade. Estou vendo. Mas por quê? Porque o limite das regras morais da nossa era contemporânea é se você está ofendendo ou não está ofendendo, se a pessoa vai sentir, olha a palavra-chave, se a pessoa vai sentir mal. Uma vez, eu estava no gabinete pastoral, pastoreando um casal, isso tem muito tempo. O casal teve uma crise conjugal, e isso é muito comum, quem é pastor sabe disso. Aí chega a pessoa no gabinete e fala assim, pastor, eu tenho um problema. Qual é o seu problema, meu irmão? Eu estou tendo uma crise conjugal, e eu cheguei à conclusão que eu não amo minha esposa também não me ama, e a gente quer acabar o casamento. Eu falei, E assim, como assim? Não, é porque é o seguinte, irmão, a gente entende que o casamento a gente tem que sentir amor um pelo outro. E eu simplesmente não consigo mais sentir nada por ela, então não faz mais sentido a gente continuar casado. Eu falei assim, interessante. Posso contar uma história antes da gente continuar a nossa conversa? Uma coisa que eu vi hoje que me inquietou muito. Eu falei, pode falar. Rapaz, hoje eu estava lendo a cartilha do movimento LGBT. E eu estava vendo a definição da cartilha da Associação Brasileira do Movimento LGBT sobre orientação sexual. E sabe, rapaz, como é que é a definição de orientação sexual na cartilha da Associação Brasileira do Movimento LGBT? Não. Eu vou parar de falar a sigla, tá, gente? Qual é a definição de orientação sexual? Você é sexualmente orientado por aquilo que você sente. Ponto. Acabou. Aí, imediatamente, o irmão que estava no gabinete comigo falou assim, mas que absurdo! Isso é o fim da picada. Quem disse que alguém pode ser sexualmente orientado pelos seus afetos? Que baboseira, é claro que não. Isso não é suficiente para o cara saber se ele se ele é homem, se ele é mulher, ou se a mulher é mulher, o homem é homem, e por aí vai. Não pode ser o que a pessoa sente. Eu falei, eu também acho. Eu também acho que as pessoas não podem tomar decisões sobre questões sérias, como identidade, pelo que sentem. Voltando ao assunto, o que você disse no início da nossa conversa? Eu não sinto mais nada por ele, ela não sente mais nada por mim. Meus irmãos, vocês estão usando o mesmo critério do movimento LGBT para decidir se vocês permanecem casados ou não. O critério romântico de que casamento depende de afetos é uma criação moderna. O romantismo é um movimento de 1827, 1830. O que sustenta casamento não é só a dimensão dos afetos, principalmente o que sustenta o casamento é pacto moral. Por que você acha que foi feito um ritual, uma cerimônia de casamento, meu filho? Porque para garantir que o seu casamento não se sustentasse pelos afetos, porque afeto é instável. Um dia eu amo minha mulher, um dia eu quero sair de casa. E o que me mantém dentro de casa é o compromisso que eu firmei com a comunidade, com os meus amigos, com meus irmãos, e com os testemunhos que estavam naquele dia. O contrato que eu assinei. Mas a nossa sociedade, se você não sente um frio, um arrepio, se você não sente um cosquinha, se não tem borboletas no seu estômago, acabou. Acabou o compromisso, acabou a ética, acabou a responsabilidade. Olha, que tipo de homem nós queremos formar? Ou que tipo de ser humano nós queremos formar? Olha, quem lembra da música do Marquinho aí? Eu leio o Huckmacher. Lembra aí do Palavra Antiga? Huckmacher? Todo mundo canta, né? Eu leio, mas ninguém nunca leu, né? É a música mais hipócrita que eu já vi no meio cristão. Eu leio o Huckmacher, não lê nada, nunca leu. Agora você pode dizer que você leu, pelo menos um trecho da obra do Hans Huckmacher. Né? Olha o que o Huckmacher vai dizer.
Tem gente que já leu aí. Cristo não veio apenas para nos tornar cristãos ou salvar a nossa alma. Ele veio também para nos redimir, de forma que pudéssemos ser humanos, no sentido mais amplo da palavra. Ser novas pessoas significa que podemos usar a nossa capacidade humana de forma plena e livre em todas as facetas da nossa vida. Portanto, ser cristão significa que temos humanidade. Atenção para isso. Meu irmão, qualquer projeto de fé cristã que te priva da experiência humana é pagã, não é cristã. Porque ser cristão é viver a humanidade de acordo com a vontade de Deus. E Deus nos chamou para experimentarmos e vivermos a nossa condição humana aos olhos de Deus e em Cristo, em todas as facetas da nossa vida. Então, ser cristão significa que temos humanidade. O que significa isso? A liberdade de trabalhar na criação de Deus e usar os talentos que Ele deu a cada um de nós para a sua glória e para o benefício do próximo. Igor, o que então a gente pode pensar em termos de uma educação cristã? Educar como cristão. Atenção, pai. Atenção, universitário. Atenção, você que está indo para a universidade. Atenção, você que é professor, profissional da educação. Enquanto cristão, a sua tarefa é fazer com que as pessoas desfrutem e cresçam no seu destino humano, mas um destino humano que nós sabemos por quem foi estabelecido. O destino da humanidade, para ser plenamente humana, é apontar desejos, aspirações, interesses, capacidades, potenciais, competências para quem Deus é. Seja lá qual for o envolvimento que você tem com a educação, seja aprendendo ou ensinando, saiba disso, que por trás de todo projeto educacional existe uma visão de ser humano. E qual é a nossa visão de ser humano? Que Deus criou o homem para ser imagem e semelhança de Deus, para expressar a glória dele no mundo, e todo o nosso esforço educacional precisa ir nesse sentido. E eu quero encerrar aqui com uma frasezinha. Deixa eu ver se eu acho aqui o slide. Igor, princípios para a gente educar as pessoas de forma cristã. Primeiro, cultivar na vida cristã, na família, igreja e escola, uma vida centrada na realidade de Cristo. Desse jeito. O que significa viver uma vida centrada na realidade de Cristo? Significa ter a sua identidade tão saturada do Evangelho, tão cheia da realidade de Cristo, que você começa a se transformar no próprio Cristo. Cristo começa a ser testemunhado pela sua vida. Jesus não é um anexo. Jesus não é alguma coisa que você adiciona na sua vida. Sabe, igual assim, para ano de 2018 eu tenho que malhar, eu tenho que tomar um shake da Herbalife, eu tenho que... Daí você faz aquela lista. E aí você pega Jesus. Ah, lembrei, e Jesus, né? Aí você põe Jesus dentro do shake e bate Jesus lá. Viver a centralidade de Cristo significa que a nossa identidade emerge de quem Cristo é. Você não é o que você faz. Atenção para essa frase, desculpa a expressão, porreta. Você não é o que você faz. Você é o que Cristo fez. Você não é o que você labora. Muita gente fala assim, o que você é? Eu sou médico. Não, meu filho, não perguntei o que você faz. Eu perguntei quem você é. Atenção para isso. Porque você está carregando um fardo existencial, pressão de família, para ser alguma coisa baseada no que você vai fazer. E biblicamente, identidade não é construída no que fazemos. Biblicamente, identidade é construída no que Cristo fez na cruz. O meu problema de identidade se resolve na obra de Jesus. Por isso eu vou trabalhar. Mas o meu trabalho é reflexo do que eu já sou em Cristo. Mas não inverta essa lógica. Se você inverter essa lógica, você vai cair no que Paulo chama de salvação pelas obras. Não é isso, salvação pelas obras? Tentar se salvar pelo que você faz. Então não tente se salvar pelo que você faz. Entenda, a salvação é obra de Jesus. Uma vez que você está radicado e radicada em Jesus, aí sim faz sentido o que você faz. Mas o sentido é sempre para fora, nunca para dentro. Porque a obra que você precisava fazer para ser salvo, você não tinha condições de fazer. Por isso Cristo fez.
Valorizar os vínculos com a comunidade. Valorizar as conexões. Conexão com a igreja, conexão com a comunidade, conexão com pessoas reais. Desenvolver uma inteligência cristã. Eu falo isso muito em conferências de educadores cristãos. Não é suficiente formar crianças inteligentes. Não é suficiente. Nós queremos formar crianças inteligentemente cristãs. Isso tem toda a diferença. Não é suficiente fazer com que meu filho seja bom em matemática. Eu quero que meu filho entenda que a matemática tem um propósito para a glória de Deus. Cultivar um cristianismo confessional. O que significa isso? Um cristianismo sólido, consciente da história, consciente de quem você é, de onde você veio, quem te antecedeu, qual é o patrimônio teológico e espiritual que Deus colocou na igreja, lembrar dos reformadores, lembrar dos pais da igreja, o que Deus ensinou no passado, o que Deus tem feito com grandes homens, que Ele tem levantado para a glória dEle no mundo, na história. Apreciar autores cristãos de peso cultural. Vamos ler C.S. Lewis, vamos ler Tolkien, vamos ler Chesterton. Vamos ler Schaeffer, vamos ler Kuyper, vamos ler John Wesley, vamos ler, meus irmãos, não tenha preguiça. Aprender a acolher perguntas honestas. Cristão tem medo de pergunta de ateu. Você viu o cristão com medo de pergunta de ateu? Se Deus existe, por que não há evidências para a existência dele? Se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é bom e existe, porque Ele permite um tsunami matar não sei quantos milhões, não sei o quê. Não tenha medo de perguntas honestas. Há como dar respostas honestas para perguntas honestas. Relacionar os bens que a cultura produz numa relação de diálogo e de crítica. O que significa isso? Não é simplesmente dizer assim, tudo que a cultura produz é do mal. Por isso eu não vou viver e não vou me expor a nada que a cultura produza. Não, mentira. A música é do mundo, então não vou ouvir. Isso não é suficiente. Cristãos precisam ser mais inteligentes do que isso. Cristãos precisam ter mais critérios do que isso. Para mim, gente, desculpa a expressão, é tão burrice quanto você se privar de músicas não cristãs, é burrice, tanto quanto você ouvir todo tipo de música sem nenhum tipo de crítica. É burrice de qualquer forma. A questão não é ouvir ou não ouvir, a questão é como ouvir. Quais são os recursos que a palavra de Deus te dá para você discernir o que é certo e o que é errado? Qual é a capacidade que você tem de analisar as coisas à luz do Evangelho e discernir se aquilo é uma música que glorifica a Deus, é uma música que expressa a queda, ou uma música que expressa a beleza do mundo que Deus criou? Como cristãos, nós precisamos retomar a noção de um calendário cristão. Porque se você não tiver um calendário que determina os ritmos da vida cristã durante o ano, você vai abraçar o calendário secular e você vai seguir os ritmos do mercado. Então, cristãos precisam apreciar as datas fundamentais do nosso calendário. Lembrar da Páscoa, lembrar do Natal. Lá na nossa igreja a gente faz até mais do que isso. Agora, depois do carnaval, nós entramos 40 dias aí, quaresma. Entramos aí preparando o nosso coração para a Páscoa. Isso não é coisa de católico não, gente. Isso é do calendário cristão, isso é antes do catolicismo romano. A igreja sempre marcou tempos para lembrar, para se educar, para lembrar de eventos específicos da história cristã. Na Páscoa lembrar do Cristo crucificado, da ressurreição. No Natal lembrar do evento da encarnação. Deus se fez carne e habitou entre nós. Ter o nosso tempo marcado por devoções. Isso é educar e viver uma educação cristã. E orientar vocacionados. Um trabalho muito importante para pastores na igreja. Orientação vocacional. Explicar para os nossos jovens, como eu faço na minha igreja. Chegou a prova do Enem, está todo mundo estressado no culto, pedindo a Deus misericórdia de Jesus, o pau vai quebrar, aquele desespero. Eu já chego assim, todo mundo de pé para fazer prova do Enem. Atenção, porque eu vou falar para vocês agora. Eu sempre faço isso, todo ano. O que vocês vão fazer, a partir de agora, não é a coisa mais importante da vida de vocês. Nossa, eu vejo a meninada fazer, tipo, porque a gente fica massacrando a galera o ano inteiro, como se aquilo fosse assim, nossa, se eu errar na prova, se eu tomar pau na prova do Enem, acabou a minha vida. Viagem. A sua vida é muito mais importante do que uma carreira, a sua vida é muito mais importante do que dinheiro, a sua vida é muito mais importante do que satisfazer a expectativa da família.
E finalmente, nós precisamos promover uma profunda cultura de conhecimento das Escrituras. A gente precisa inspirar a nossa geração cristã a amar a palavra de Deus e discernir a revelação de Jesus Cristo pelas Escrituras. Eu me lembro que quando eu era jovem, com 16 para 17 anos, quando eu fui para o seminário, por causa de um chamado radical, profundo de Deus na época, e eu me lembro assim, meu Deus, eu preciso ler a Bíblia no original, e não tinha ninguém para me ensinar grego na minha cidade. Eu fui lá, comprei uma gramática, um dicionário de grego, um Novo Testamento grego, e fui aprender grego do Novo Testamento, até hoje eu dou aula desse negócio. Mas Deus faz isso com a gente mesmo. E gente, detalhe, antes dessa experiência, eu era uma pessoa que odiava ler. Eu tinha uma preguiça mortal de pegar um livro e ler. Mortal, mas isso aqui é mortal. De pegar qualquer livrinho. Gente, se eu pegasse cordel, eu dormia com cordel. Entendeu? O nível era pesado. Era pesado. Mas Jesus Cristo faz isso. Jesus Cristo, Ele educa mentes, educa coração, educa as nossas ações, porque isso aponta para a glória dEle. Então saiba disso, meu irmão. Saiba disso, jovem. Que o potencial que Deus colocou na sua existência não tem um fim em si mesmo. O potencial que Deus colocou na sua vida aponta para a glória de Deus e para a revelação de quem Deus é no mundo. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos um pouquinho. Pense aí sobre os seus anseios, projetos de formação, línguas que você quer aprender nesse ano. Pense aí um pouco sobre os seus anseios. Entrega o seu fardo para Jesus. Entrega o fardo da existência para Jesus. Deixa Jesus te educar. E na medida que você for educado por Jesus e educada por Jesus, você vai ser usado por Deus para educar outros e convidar outros para viver esse amor. Às vezes você dedicou tanta energia para se superar academicamente, na escola, para satisfazer exigência alheia. E o chamado de Deus hoje é para você fazer tudo o que você está fazendo, mas fazer melhor. Porque você vai fazer a partir da realidade de Cristo. E não esperando que essas coisas possam te satisfazer em algum nível. Não viva para satisfazer a expectativa alheia. Viva para a glória de Deus. Eduque para a glória de Deus. Seja educado para a glória de Deus. Deus te confiou uma tarefa. Mas antes de você cumprir essa tarefa, você precisa saber quem você é em Jesus. Pai, ilumina os teus filhos com graça, ilumina os teus filhos com o evangelho. Ilumine, Pai, as tuas filhas com inspiração, com a realidade de Cristo. Cativa o nosso coração, cativa os nossos pensamentos, aspirações, desejos. Que eles estejam arrebatados por quem Cristo é. Que o Senhor nos plante, nos edifique na pedra angular que é Jesus Cristo. Que a nossa vida seja impulsionada por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele é. Que Cristo se torne o nosso tesouro, se torne o nosso bem precioso. Por quem, para quem vale a pena colocarmos capacidades potenciais, energia, em todo vigor, em todo empenho, mas nos livre de trabalhar, estudar e colocar energia naquilo que não te glorifica. Pai, ajuda-nos a manifestar um reino de Deus, que é o reino que expulsa a ignorância, que expulsa as pessoas da alienação, tira as pessoas da alienação de Deus e do reino de Deus. Abre os olhos das pessoas que estão ao nosso redor para enxergar a realidade de Cristo, por causa do modo como educamos filhos, como aprendemos, como dedicamos tempo e energia para fazer algo que vai para além da gente mesmo. Que Jesus Cristo floresça em nosso coração como fonte inesgotável de graça, de olhos que estão apontados para a eternidade, proclamando e anunciando Jesus Cristo e o ano aceitável do Senhor.
com corações cheios e saturados do Espírito. Essa é a oração da igreja, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pessoal, foi um prazer enorme. Até a próxima.